Seja muito bem-vindo, esse é o canal Lugar de Oração, eu sou o Jefferson e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida nesse dia, toda essa semana, em nome de Jesus. Você que está preparando para ir para trabalhar, você que está aí se preparando para seus afazeres domésticos, resolver alguma coisa, mesmo você que está de férias, que a graça e que a paz do Senhor sejam multiplicados na sua vida, que você possa desfrutar da presença, do cuidado do Senhor ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero falar algo que é muito importante, por mais que para algumas pessoas possa parecer óbvio, mas é extremamente importante, pois hoje nós vivemos num tempo em que nós conseguimos ver, na verdade, as pessoas buscando cada uma solução para os seus problemas, uma segurança a respeito do seu próximo dia, o motivo para poder confiar, para poder firmar ali, ter uma segurança dos seus próximos passos e, baseado nisso, acabam se envolvendo com coisas que não agradam ao Senhor. Diante dessas coisas, irmãos, eu quero falar nessa manhã a respeito da consultoria de médiuns, a respeito da astrologia, a respeito de bruxaria e todas as questões, todas as soluções, entre aspas, que as pessoas muitas das vezes buscam para poder tentar resolver um problema, conseguir uma resposta. E nós temos o direcionamento do Senhor por meio da sua palavra a respeito daquilo que o Senhor pensa sobre isso. Amém? Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, porque nós vamos falar nessa manhã algo extremamente importante e essa mensagem acredito que vai ser bênção na sua vida e vai ser bênção para a vida das pessoas que você vai compartilhar. Amém? Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, o Senhor aqui, por meio de Moisés, ele está dando aqui instruções para o seu povo a respeito do cuidado que deveria ter ao entrar na terra prometida. Ou seja, o Senhor está aqui fazendo algumas prevenções, está instruindo o seu povo a respeito do costume, a respeito ali de questões que eles precisariam ter diligência, precisariam ter o zelo, para não sair dos caminhos do Senhor, para não ali se vislumbrarem com as práticas dos povos que já estavam habitando lá e por conta disso assimilar ali um tipo de prática, um tipo de conhecimento, um tipo de ação que não agrada a Deus. Então nós lemos: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou a sua filha como sacrifício. Isso aqui é muito importante, irmãos. Era uma prática que era cometida pelos povos ali que povoavam a terra prometida, e é exatamente por esse o motivo do Senhor ter os expulsados. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxarias, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte espírito dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E é justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, expulsará de diante de vós. Sejam inculpáveis perante ao Senhor Deus. As nações cujas as terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros, adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Amém? Então, o Senhor, ele está instruindo o seu povo que iria tomar posse daquela terra, da terra prometida a eles, que existiam ali práticas detestáveis ao Senhor e que estavam sendo praticadas por aquele povo. E o fato deles praticarem essas obras é justamente o motivo deles estarem sendo expulsos. Eram obras detestáveis. Então o que nós estamos vendo aqui? É aquilo que o Senhor listou como práticas que não deveriam ser feitas. Sacrifício de crianças,
O Senhor é detestável ao Senhor, o Senhor abomina isso. A adivinhação, encantamentos, interpretação de agouros, se envolva com bruxaria, lance feitiços, atuação ali como médios, pessoas ali consultando os mortos, a prática do ocultismo, consultar espírito dos mortos. Então, irmãos, hoje existem muitas práticas semelhantes àquelas práticas antigas. Muitas das vezes aquilo que nós vemos nos dias de hoje não são coisas novas, mas já perduram muito tempo e continuam não agradando ao Senhor, e esse tipo de coisa nós precisamos nos afastar. Não dá para poder servir a Deus e participar de uma mesa branca, de consultar mortos, de consultar adivinhos. Muitas das vezes, e principalmente em períodos aí de virada de ano, muitas pessoas acabam dando ali os seus ouvidos, vendo alguma programação de televisão, seja na internet, sobre um médium que está ali fazendo as suas profecias a respeito do próximo ano, dizendo ali a respeito de pessoas que vão morrer ou viver, aquilo que vai acontecer. Irmãos, isso não agrada a Deus, isso é detestável ao Senhor e faz com que a graça do Senhor saia sobre as nossas vidas, faz com que nós abrimos brechas para aquilo que não agrada a Deus, para espíritos malignos, e o mal, a consequência desse tipo de ação é terrível. Existem pessoas que estão perturbadas, existem pessoas que não têm paz, existem pessoas que não conseguem dormir, existem pessoas que abriram margem para que espíritos malignos, espíritos enganadores agissem sobre a sua vida, e tudo fruto de escolhas, de decisões, por não confiar em Deus, talvez e por consultar esses tipos de médios, de feiticeiros, pessoas que consultam mortos, e tem trago dano para a sua vida. Irmãos, nós precisamos vigiar. Nós não podemos dar nenhum tipo de brecha para esse tipo de coisa. Nós não podemos abrir os nossos ouvidos e nos sujeitar a esse tipo de coisa. A nossa confiança, ela deve estar plenamente no Senhor. Só existe o nosso Deus, Ele é a fonte da nossa confiança, Ele é a fonte da nossa esperança. Existem, irmão, muitas pessoas que querem andar nos caminhos do Senhor, mas estão abertas a qualquer tipo de solução, com a desculpa que o que importa é encontrar a felicidade no final, o que importa é que as coisas deem certo no final. Então, não importando o motivo, não importando o meio, o que importa é o resultado. Irmãos, isso não agrada ao Senhor. O consultar aos mortos, por mais que talvez você conheça alguém e seja uma pessoa muito respeitável, seja uma pessoa muito educada, isso não nos dá, irmãos, abertura para que nós possamos assimilar às nossas vidas esse tipo de prática. Esse tipo de ação não agrada a Deus, entristece o Espírito Santo, afasta a presença do Senhor das nossas vidas e vai trazer danos para cada um de nós. Outra questão, outro assunto que é muito comum e que tem acontecido, por mais incrível que pareça, mesmo no meio do povo cristão, é a consulta, é dar ouvidos a astrólogos, a signos, aquele relatório ali, aquele relatório diário de atividades, aquele relatório ali de como vai ser o seu dia, de como as coisas vão acontecer, o número da sorte, a cor da sorte do dia, qual tipo de ação tem que acontecer, qual é o tipo de prática, que tipo de pessoa tem que ser evitada, tudo isso baseado na consulta de estrelas. Isso não agrada ao Senhor, isso não atrai a presença do Senhor, e você está sujeito a espíritos malignos se você está dando ouvido a essas coisas. São atos abomináveis ao Senhor. E na destruição da Babilônia, na profecia contra a queda da Babilônia, nós vemos o próprio Deus falando ali por meio do profeta Isaías. Em Isaías 47, versículo 13, você está cansada de tantos conselhos. Onde estão seus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsão todos os meses?
que se levantem e a salvem do futuro que lhe reserva. Mas eles são como palhas que queimam no fogo. Não podem salvar a si mesmo das chamas. Você não receberá ajuda deles de forma alguma, e a fogueira deles não aquece ninguém. Então, irmãos, o Senhor está falando aqui, aplicando juízo sobre a Babilônia, que se apegava ali à consulta de estrela, à consulta de astrólogos, se apegava a essas provisões, essas previsões a respeito do futuro, a respeito daquilo que... do seu futuro, e eles entregavam a sua confiança nisso, e o Senhor estava falando aqui: onde estão aqueles que faziam as previsões? Onde estão aqueles que faziam as previsões todos os meses? Eles são como palhas e eles não conseguem salvar nem a eles mesmos. E vocês não vão receber nenhum tipo de ajuda deles. Então, irmão, nós precisamos vigiar. Nós somos um povo seleto, nós somos um povo salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. A nova vida em Cristo está baseada em nós entendermos que a nossa confiança ela está em Cristo Jesus. Nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para que nós possamos alcançar o fim, o destino que nós desejamos. Ele tem coisas boas para cada um de nós. É Ele que nos guia, Ele que nos direciona, Ele é aquele que nos conduz por águas tranquilas e por pastos verdejantes. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Nós não precisamos andar crendo em estrelas. Irmãos, crente não tem signo. Crente não acorda e escuta o horóscopo para saber como é o dia. Não, irmãos. O crente, ele desperta de manhã, ele ora ao Senhor, ele entrega a sua vida ao Senhor. Ele pede com que o Senhor guarde, o proteja. Essa é a nossa única confiança, de que o Senhor que criou os céus e a terra, de que tem todo o poder, de que tem todo o conhecimento, é Ele que guarda a nossa vida e é Ele que certifica o nosso futuro. É Ele que nos ajuda, irmãos. Amém? Quero deixar essa palavra que, se foi bênção na sua vida, que você possa compartilhar. Nós não devemos assumir esses tipos de práticas, nenhuma delas. Seja o ocultismo, seja a consulta de espíritos mortos, seja a adivinhação, seja a interpretação de agouros, borra de café, ali o movimento das nuvens. Não, irmãos, essa não é uma prática agradável ao Senhor. E esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, eles incidem sobre aqueles que são os filhos da desobediência, o qual o diabo tem liberdade para agir na vida deles. Amém? Nós vamos orar que esse dia seja um dia abençoado, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, te fortaleça, te encha com a sua graça e com o seu poder. Amém? Pai querido, nós oramos nessa manhã, nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor a quem nós confiamos é todo poderoso, sabe de todas as coisas e não há nada que pode fugir, que possa fugir dos seus olhos. E é o Senhor que tem guardado as nossas vidas. Ó Pai, é o Senhor, é o guarda que não dorme, que não cochila, mas que está, ó Deus, frequentemente presente e constante nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, sua fidelidade. Que os teus filhos, ó Deus, tenham um dia de paz. Ó Deus, que esse dia seja um dia abençoado, cheio da sua graça, da sua misericórdia. Que o Espírito Santo do Senhor certifique, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, da sua presença, trazendo paz, confirmando, ó Deus, trazendo a certeza que nós somos filhos. Ó Pai, que todo sentimento de abandono, de orfandade, presente na vida dessa pessoa possa sair, e mais que ele tenha um dia cheio da presença e da graça do Senhor.
ó Deus, que os enfermos, ó Pai, sejam fisicamente, sejam enfermos na alma, sejam enfermos, ó Pai, emocionalmente, sejam curados, ó Pai, que o Senhor libere cura nessa noite, nessa manhã, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo, para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Se você conhece alguém, ou se você já viveu, já foi vítima desse tipo de prática aí, se você desejar, deixa aí nos comentários. Talvez a sua experiência aí, ela possa fortificar outros irmãos. Nós sabemos que Deus, Ele transformou as nossas vidas e não existe outra esperança. Mas se você já foi liberto, se você já viveu algo assim, se você já viveu nesse engano, compartilhe aí para que nós possamos saber a grande obra que o Senhor fez em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo e até lá. Deus abençoe.